Olá, meus queridos amigos, quão bom podemos mais uma vez estarmos juntos através do nosso culto online. Nós aqui, vocês aí em seus lares, mas todos com um único propósito, que é buscar o Senhor através da adoração e nos alimentarmos nossa vida espiritual. Não é mesmo, Asley? É isso aí. É um prazer estar com você mais uma vez. É um prazer receber você aqui juntamente conosco para que possamos adorar o nosso Deus. Estamos separados devido à circunstância, mas estamos conectados para junto elevar o nosso Deus, a nossa adoração e honrá-lo como Ele merece. Não esqueça de já pegar seu celular, já compartilhar com seus parentes, com seus amigos, para que outras pessoas possam receber essa esperança, possam receber essa palavra, para que possamos viralizar esperança, viralizar Jesus Cristo às outras pessoas. Então vai lá, já compartilhe, já curte a nossa página, Adventistas Zaira Mauá, tanto no Facebook quanto também no YouTube. E para darmos início à nossa adoração ao nosso Deus, eu convido você a fechar seus olhos, onde você está aí agora, sozinho ou com sua família, para que possamos erguer uma prece ao nosso Deus, para elevarmos a Ele nossas petições, para que também possamos abençoar nessa noite. Oremos. Santo e bondoso Pai, gratos somos a Ti, porque nos permite mais uma vez entrar na Tua presença. Obrigado pela vida, pela saúde. E neste momento, Pai, receba no Teu trono de graça as nossas vidas e receba a nossa adoração a Ti, Senhor. E que o Senhor envie o Santo Espírito para que venha iluminar nossa mente e nosso coração, para que a palavra que for dita aqui, para que os louvores entoados a Ti também possa ser lições para nós, para que possamos Te honrar e também no nosso viver diário possamos, Pai, colocar o Seu primeiro lugar e praticar o que vamos aprender aqui hoje. Te peço no Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então para iniciarmos a nossa adoração cantada, iremos cantar o hino Vitória em Cristo. Você quer vitória? Pois então busque o Senhor, porque somente através dele que nós obtemos essa vitória. Desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvide seus gemidos, de seu sangue dos inimigos, e ao fim contrito me prostrei, vitória me achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria, ai, novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvei que Ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me,
resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, o sangue que verteu. Amém, glória a Deus. Vitória somente em Cristo Jesus. E dando então continuidade ao nosso louvor, ouviremos uma música, O Quarto Secreto. É uma música na qual fala dos momentos de dificuldades que estamos passando, momentos de alegria, momentos de temores e de angústia. Temos um Deus que podemos buscar e Ele está pronto para nos ouvir. E quem vai trazer esse louvor é a nossa linda amiga Denise. Que Deus te use, Denise. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu Senhor. Falou contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto.
secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Amém. Que mensagem bonita, né? Temos um Deus a qual, quando nós paramos para falar com Ele, Ele vai nos ouvir. Essa certeza que nós temos. Porque por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, quando nós ajoelhamos, colocamos nossos joelhos prestes a falar com Deus, Ele vai estar inclinado para nos ouvir. E isso é uma maravilha, né? Sabemos que temos Deus assim. E o sermão de hoje, a qual o Lorival vai nos apresentar, vai falar um pouco sobre isso, né? Enfrentando os nossos inimigos. Enfrentando o inimigo, né? Que muitas vezes quer fazer o que caímos, com que erramos. Muitas vezes estamos lá em cima, muitas vezes estamos lá embaixo. Mas como a música diz, se estamos em cima ou embaixo, se nós colocarmos nossos joelhos no chão para falar com Deus, Ele vai nos dar força para enfrentar o nosso inimigo. E quem vai explanar essa mensagem hoje para nós, quem vai compartilhar essa mensagem, a qual nós vamos aprender como enfrentar o nosso inimigo, vai ser justamente o Lorival. Que nós possamos tomar nota, que possamos aí anotar as passagens, possamos ficar atento a essa mensagem, para que possamos aprender como vencer esse inimigo. Muito boa noite para você que se encontra em casa nesse instante. Que Deus possa abençoar você, especialmente o Espírito Santo, que Ele ajude você a compreender a palavra dEle nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Vamos aqui fazer aqui algumas considerações, só lembrando que o livro de Romanos foi o livro que deu o combustível para a Reforma Protestante em 1517. Você sabe que Lutero, ele foi um padre da Igreja Romana e ele, inconformado com a situação em que a Igreja dominante fazia em relação aos fiéis, que era a compra de indulgências, essas coisas e outras coisas mais, então você vai perceber realmente que Romanos é um livro que deu um combustível especial para que a Reforma Protestante ela viesse a eclodir. Então, nesse momento, nós vamos aqui estudar Romanos capítulo 7 e vamos ver aqui o embate que Paulo tinha com a sua vida. Tanto é que o título da mensagem dessa noite chama-se Vencendo o Nosso Inimigo Oculto. O interessante é que todos nós temos um inimigo oculto em nossa vida. E ao lermos aqui nesse instante o livro de Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, você vai perceber realmente da luta interna que tinha Paulo em sua vida. Vamos aqui juntos acompanhar essa mensagem. Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, mas o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, diz Paulo, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei do que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas Paulo diz ainda mais: mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra mim, a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. O interessante é que nós, ao lermos esse texto, a gente percebe
que Paulo tinha um conflito interno. E se você for perceber, todas as pessoas do passado, os grandes ícones da Bíblia, eles tinham suas dificuldades. Se você for analisar, por exemplo, o caso aqui de Paulo, Paulo diz que ele tinha um conflito interior, um embate entre si mesmo. Ele disse que ele queria fazer o bem, mas infelizmente ele não conseguia fazer, porque o mal imperava em seu coração. Você já se deparou com esse momento difícil na sua vida? Você já parou para pensar das dificuldades que você enfrenta no dia a dia? O mal que reside em nós? Às vezes você quer fazer as coisas boas, mas infelizmente o pecado que habita em nós, ele nos dá uma situação de escravagismo. E às vezes nós não conseguimos fazer o bem que Deus deseja. O interessante é que a natureza pecaminosa, ela nos distancia de Deus. O pecado, ela é como se fosse um câncer que entra no ser humano, aos poucos, e de repente ele culmina com a morte. É por isso que Paulo, ele vai nos orientar nesses capítulos, nesses versículos em diante, que temos solução, que há uma solução para a nossa vida, para nós vencermos o pecado. O interessante é que a natureza pecaminosa, ela busca nos distanciar de Deus. Essa é a grande realidade. E impedir a sua ação transformadora em nós. É por isso que somos derrotados. É quando nós permitimos que o pecado impere em nossa vida. Infelizmente, vem a derrota total em nossa vida. Essa derrota acontece quando a pessoa decide não viver sob o poder do Espírito Santo em sua vida. Essa é a grande realidade. É quando o Espírito Santo não faz parte da vida do cristão. Infelizmente, o pecado, ele reina, ele quer reinar, ele quer imperar em nossa vida. O pecado, ele quer estabelecer o seu trono em nossa vida. Você já percebeu? Ele quer dizer assim, em outras palavras, aqui eu mando, aqui quem manda sou eu. Eu estou no comando da sua vida. Você entende? É isso que o pecado faz em nossa vida. Ele quer coordenar o nosso estilo de vida, as nossas ações, o nosso interior. Ele não permite que o Espírito Santo faça morada em nossa vida e faça em nós a devida transformação. Se nós não mudarmos as regras, o pecado será um tirano em nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se nós não mudarmos as regras, o pecado, ele será um tirano em nossa vida. Veja que interessante que Paulo diz. Veja o dilema na vida de Paulo. Ele fala que o pecado, ele quer me empurrar para o mal. Esse é o resumo aqui do livro de Romanos, capítulo 7. Ele fala que eu fui vendido como escravo do pecado. E Paulo diz mais ainda, não entendo o que eu faço. Olha que interessante. E Paulo fala, não faço o que eu quero, mas sim o que eu não quero. Você já se viu nessa situação? Querendo fazer uma coisa boa e não consegue? Você já percebeu que às vezes nós temos desejo de fazer as coisas que Deus deseja, mas infelizmente existe uma força da gravidade do pecado que nos empurra para o mal? E Paulo fala mais ainda, o mal não sou eu, ele diz em Romanos capítulo 7, mas o pecado que habita em mim. Ele quer fazer o mal na minha vida e das pessoas também. Ele fala mais ainda que eu sei que em nada de bom é de mim habita e coisa boa, mas o pecado, ele quer gerar realmente o mal todos os dias. Ele fala que o mal não quero fazer, e esse eu acabo fazendo, diz o apóstolo Paulo. Então Paulo admite que existem duas leis na vida dele. Olha só que interessante. Paulo diz que existem duas leis na vida dele, que o empurra para o mal. Uma empurra para o bem e outra empurra para o mal. Ele fala que são duas leis brigando pelo controle da sua vida. Você já se deparou com isso? Com essas duas leis? Deus, o Espírito Santo, agindo na sua vida? E também o mal querendo imperar? Isso é um grande conflito. Isso é um grande conflito que todos nós enfrentamos diariamente. Ele fala que essa lei, essas duas leis, elas imperam e querem o controle da nossa vida. É por isso que são 24 horas por dia de luta diária que você enfrenta, todos os dias. Aí, diante desse desabafo de Paulo, ele faz a pergunta, então, quem me livrará do corpo dessa morte?
Paulo faz uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Agora vem uma outra pergunta: como nós podemos vencer a natureza carnal? Como você e eu, poderemos vencer a natureza caída, a da carne? Paulo, ele conseguiu achar o remédio para isso. E ele resolveu compartilhar esse remédio conosco. Sabia disso? Ele nos aconselha no livro de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Aqui tem um conselho todo especial que Paulo dá para a gente vencer essa batalha, esses embates da carne. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 6, do verso 11, 12 e também o 17. Achou aí? Eu vou esperar você achar, para a gente ler juntos a palavra de Deus nesse instante. Efésios capítulo 6, do verso 11, o verso 12 e também o 17. Paulo aqui fala, Efésios capítulo 6, sobre as armaduras de Deus, para o cristão, para as pessoas que querem vencer o pecado. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados, é contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, no verso 17, vem um conselho especial: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só que interessante. Paulo nos aconselha, nesse instante, através da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela deve ser o agente transformador em nossa vida. Todas as pessoas que resolveram entregar a vida a Deus, estudando a sua palavra, foram transformadas pelo poder da palavra. Isso é interessante. Se você fizer um teste, entregar 1000 livros em uma cadeia e mais 1000 Bíblias em outra cadeia, e voltar daqui a um ano, você vai perceber que aonde foram entregues os livros, não houve nenhuma mudança de vida para as pessoas. E aonde foram entregues as Bíblias, lá existe uma igreja. Olha que interessante. Olha como a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso coração. Muito interessante. Eu vou contar para você uma parábola. Jesus gostava de contar parábola, para facilitar a compreensão dos ouvintes. Conta-se uma história de um pajé que ele tinha os seus conflitos internos. Então, todas as noites, ele compartilhava com os seus amigos, com o seu povo, os seus conflitos internos. Ele gostava de ajudar os seus liderados. E ele falou uma certa vez que em sua vida, no seu interior, havia 2 lobos que estavam sempre brigando, os 2 brigando sempre, porque queriam o controle da sua vida. E ele diz que um lobo era dócil e amoroso, tranquilo. E o outro lobo, ele era violento, era briguento, ele tinha uma natureza diferente, de domínio próprio. Então o que acontece? Esses 2 lobos, eles queriam a supremacia da sua vida, eles queriam o controle da sua vida. Isso ele contava para os seus liderados. E de repente, alguém fez para ele uma pergunta: mestre, afinal de contas, então quem será o vencedor dessa batalha? Qual dos lobos vai vencer a batalha? Ele disse assim: olha, o que eu alimentar mais vencerá a batalha. Você prestou atenção? No final aqui da mensagem, o que eu alimentar mais vencerá a batalha. Olha que interessante. Que alimento você está dando para a sua vida espiritual? Quais dos 2 lobos que você está alimentando mais? O lobo mau ou o lobo bom? Dependendo da alimentação que você dá para o lobo mau, ele vai crescer, ele vai se fortalecer, ele vai ficar bombado e vai dominar a sua vida. Isso com certeza, você pode crer nisso. Mas se você alimentar mais a natureza espiritual, a natureza de Deus,
a natureza que está em você, que quer o seu bem, naturalmente ela vai sobrepujar, ela vai vencer a natureza má. Não quer você nessa noite fazer um acerto com Deus? Você para pensar realmente que coisa da sua vida estão alimentando a sua natureza, as suas naturezas, a boa e a má? Eu faço com você nessa noite um desafio de você pegar a palavra de Deus, estudar todos os dias e alimentar a sua vida espiritual. Você não quer fazer comigo esse desafio nessa noite? Olha, você sabe que o nosso mundo está à beira de uma catástrofe. Não precisa ser um inteligente para perceber que o nosso mundo realmente está fora dos trilhos. O nosso dia, o nosso amanhã, ele é muito incerto. Você garante que daqui a instante você vai estar vivo? Eu não posso garantir isso. Tiago fala que a nossa vida é como se fosse uma neblina, que aparece e depois desaparece. Então, nesse momento, é o momento exato de você fazer a entrega a Deus, de você entregar o seu coração a Deus, e você fazer um voto com Deus, uma aliança com Deus, de você alimentar mais a sua natureza espiritual. Mas como alimentar? Através da oração, através do estudo da palavra de Deus. Que nessa noite, o Espírito Santo trabalhe com você, ele fale ao seu coração, é para que você possa fazer essa mudança na sua vida. Nesse instante, nós iremos ouvir uma mensagem musical pela Denise, que essa mensagem, o nome dela é Final Feliz. Que você possa orar nesse instante, que essa mensagem fale ao seu coração. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor? Que um Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando os versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já
pegar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Obrigado, Denise, pela mensagem musical. Deus seja louvado. Eu só queria que você, nessa noite, refletisse na fala do pajé para as pessoas. Só vai ganhar a luta aquele lobo que for mais alimentado. Eu te faço uma pergunta. Que alimento você está dando para a sua vida? A quem mais você está alimentando? Só você poderá decidir a que natureza você vai alimentar mais. Lembre-se, se você alimentar a natureza espiritual através do estudo da palavra de Deus, você será vitorioso. Creia nisso. E Deus poderá fazer em você uma grande transformação. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar falando para esse público. Obrigado pela mensagem. Deus, querido, somos pessoas frágeis, somos pessoas defeituosas. Nós precisamos da sua graça para ter na nossa vida uma transformação diária. E por isso nós te rogamos que o Senhor nos abençoe, para que possamos diariamente alimentar a nossa natureza boa, a nossa natureza espiritual, para que ela venha realmente a vencer a natureza má. Abençoa todos nesse instante, abençoa a tua igreja, os nossos amigos, perdoa os nossos pecados, são bênçãos que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma semana hiper abençoada. Amém. Que mensagem, né? A mensagem a qual devemos ficar atentos. Devemos fazer uma escolha, né? Se servirmos a Deus, devemos alimentar a nossa natureza espiritual. Se, infelizmente, nós não estivermos alimentando a nossa natureza espiritual, infelizmente, estamos alimentando o nosso inimigo, né? Que possamos, dia após dia, fazer parte da nossa vida, alimentar mais o nosso espiritual do que o nosso inimigo, para que possamos juntos vencer esse inimigo e que possamos um dia herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Infelizmente, nosso culto termina aqui. Foi um prazer recebê-lo, foi um prazer você permitir que estivéssemos contigo na tua casa e temos um encontro marcado, quarta-feira, às 20 horas. Então já compartilhe este culto, compartilhe já os próximos, para que possamos viabilizar a esperança das outras pessoas. Adventistas, Zaira, Mauá. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Infelizmente acabou realmente, mas que Deus te abençoe e aguardamos você no nosso próximo encontro. Amém.